Tia Jo. Oi, Tia Alice. Tudo bem? Tudo bem. Como passou a semana? Muito bem. Tá bom. Graças a Deus. Amém. E vocês, crianças, tudo bem? Como passaram a semana? Como foi o Dia dos Pais? Estavam com o papai no domingo? Que bom, né? Fizeram as atividades da escola, assistiram às aulas. Assistiram o culto online? Será que eles assistiram? Eu acho que sim. Já assistiram, porque a gente recebeu um monte de foto de crianças assistindo. E eu fiquei tão feliz, Tia Alice. Eu também. Que bênção de Deus, né? E você que está assistindo, tira uma foto, grava um videozinho, pede para a mamãe mandar pra gente, tá? Que a gente tá pensando em algo assim bem especial. Tia Jo, e hoje nós vamos ter uma convidada. Eu tô sabendo. Você tá sabendo, né? Tô sabendo. Hoje nós tivemos 2 príncipes e hoje nós vamos ter uma princesa com a gente. Verdade. Vamos chamar ela igual Vamos. as crianças chamam a Dona Bíblia? Vamos. Só pra mexer com ela, né? Isso. Olha lá. Mica! Vem cá. Olha que menina mais linda. Oi! Muito bem. Senta aqui. Isso. E aí, Mica? Tudo bem com você? Se apresenta aí para os nossos amigos, né? Que tá assistindo o culto. Oi, eu sou a Micaele, mas eu gosto eu de Mica. E eu tenho meu sobrenome inteirinho. É Micaele Cristina de Oliveira e Crepaldi. E eu tenho 6 anos. Muito bem. Ô, Mica, diz pra gente, você assiste o culto online? Sim. O que você mais gosta no culto online? Da musiquinha. Da musiquinha? E qual música que você gosta? Do coração. Como que é? Lembra aí pra gente. Meu coração é tão pequenininho, mas dentro dele tem um Deus grandão. Muito bem. Essa música é tão linda, né? Tão linda, eu também gosto muito. Olha, mas antes da gente ouvir a nossa música de sempre, de início do nosso culto infantil, a gente vai orar, né? Não é, Tia Alice? E aí eu vou pedir para você orar por todas as crianças, né? Orar pelas famílias, porque todos nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida e das bênçãos do Senhor Jesus. Certo? Você quer orar, Mica? Então vamos orar. Vamos orar. Papai do céu, proteja toda essa cidade, que o coronavírus não pega ninguém, que todo mundo dessa cidade fica bem, que Amém. as crianças também ficam protegidas. E amém. Amém. Olha, graças a Deus. E agora vamos ouvir a nossa música. Vamos lá? Até daqui a pouco, tá, gente? Ó. Tchau. Tchau e bom culto. Bom Prestem culto. atenção. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão.
levar você pra casa, tá? Ô, Poliana! Oi! Tem que contar uma novidade pra você! Conta aí! Vamos lá no quintal ver a cachorrinha que eu achei? O que você achou? É para fazer companhia pra pipoca! Sério? Vamos, eu quero ver ela! Mas peraí, você falou pra vovó? Não deu tempo ainda! Não deu tempo? Sabe, Poliana? É que a cachorrinha estava lá no portão da outra vizinha. Aí fui ali e comecei a brincar. Aí ela pulou em mim assim, sabe? Tão bonitinha. Aí perguntei se ela queria morar comigo, né? Aí, pra ela fazer companhia pra pipoca, perguntei se ela gostava da pipoca, de companhia e tal. Aí ela não falou nada, né? Aí eu peguei ela no colo, aí ela começou a me lamber, brincar comigo, sabe? Nossa, que top, velho. Ela começou a brincar e eu peguei e levei ela pra casa pra brincar com a pipoca. E o nome dela é Peruca. Tá bom, eu quero. Então vamos lá, então vamos lá, velho, vamos lá. E tem que falar com a vovó, né? Senão ela não vai deixar não. Mas vamos lá brincar, vamos lá. Oi, meninos! Aconteceu alguma coisa? Não pode ter nada. Não aconteceu nada. Vocês estão escondendo alguma coisa? Imagina. Conta pra ela que quem tava pra esconder a cachorra já latiu já. Vó, sabe o que é? A pipoca estava sozinha, sabe? Aí eu trouxe ela pra brincar com ela. O nome dela vai ser Peruca. Vó. Mas, digo, essa cachorrinha é sua? Digo. É da vizinha. Então, não podemos pegar o que pertence a outras pessoas. Você iria gostar se alguém levasse a pipoca embora? Não, claro que não. Então, vamos ouvir o que a Dona Bíblia tem para dizer. Vamos chamar a Dona Bíblia? Vamos. Dona Bíblia! Dona Bíblia. Digo? Chama a Dona Bíblia, Digo! Dona Bíblia. Vamos chamar. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, versículo 12. Vamos chamar. Então, vamos devolver a cachorrinha agora pra vizinha. Tá bom? Tá bom, vó. E você, Digo, vai pedir desculpas para ela por você ter pegado a cachorrinha dele, tá bom? Tá Vamos bom. lá. Vocês dois vão junto comigo levar ela junto comigo. Tá bom. Chora não, Digo. Vamos. Mas ela é tão bonitinha, a peruca, né? Era uma bonitinha. Oi, meninos. Oi, vovô. Tá tudo bem por aqui? Eu vi o Digo saindo, cadê? O Digo, ele já foi. E aí, a tia levou ele porque ele ficou muito triste por ter trazido a cachorrinha. Mas ele foi lá pedir desculpa pra dona da cachorrinha. E pra Jesus também, vô. Pois é, crianças. Nós podemos fazer algo de errado, mas o importante é que Jesus nos perdoa. Quando a gente se arrepende, sabe? Mas ele diz para não fazermos mais isso. Tenho certeza que ele aprendeu, né? E não vai mais fazer isto. Vamos ouvir a Dona Bíblia? Vamos lá, Dona Bíblia! Dona Bíblia! Faltou o Digo, né? Pra chamar a Dona Bíblia. Mas o Digo tá tão triste que ele nem vai querer chamar a Dona Bíblia hoje. Espera, eu vou representar ele. Tá. Dona Bíblia! Dona Bíblia! Não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Dona Bíblia! Não podemos pegar nada que pertence às outras pessoas. Isto é um mandamento. São os mandamentos que Deus nos deixou. Eles são a grande prova
ser errado pra se fazer. Que bom, eu sei que ele aprendeu. Cabe a nós, adultos, a ensinar as crianças o que é o certo e o que é errado. Verdade. Né? Me lembrei de algo, crianças. Quando eu era bem pequeno, sabe? Ai, que legal. Eu e meu irmão, nós brincávamos na rua. E um certo dia, vimos um cachorro bem bonitinho, sabe? E eu olhei pra ele e falei, o que você acha de a gente levar esse cachorro? Vamos cuidar dele e tal. Meu irmão aceitou e quis levar junto. Aí chegamos em casa e meu pai olhou e perguntou para nós, de quem é esse cachorro? E eu falei pro meu pai que era meu. Que legal. Aí, legal? Aí, meu pai, ele me deu uma bronca. Ele fez eu ir lá pedir desculpa pra vizinha. E ele me falou que não podemos pegar nada que é dos outros. Que nada que nós não conquistamos ou compramos ou que nós ganhamos. Não podemos pegar sem autorização. Entendeu? Aí fui, ele me ensinou, sabe, que Cristo não se agrada com essas coisas. E tive que pedir perdão pra vizinha, pra ele. Você pediu desculpa, vovó? Pedi, tive que pedir desculpa, morrer de Igual o vergonha. Digo? Igual o Digo, sabe? Mas criança, vamos no parquinho brincar? Podemos chamar o Digo, vovó? Não sei. Eu acho que cabe o pai e a mãe deles ver se ele está merecendo, né? Ah, então tá bom. Sim, tá bom? Tá. Então vamos, gente. Vamos lá, criança. Vamos. Tchau, vó. Que culto, hein, Tia Jô? Legal, hein? Maravilha, né? Eu gostei, eu aprendi muito nessa história, viu? Eu também aprendi. E você, Mico, o que você aprendeu na história de hoje? Que não pode pegar nada sem permissão das pessoas. Tipo cachorrinho, gatinho, papagaio, Os roupa, brinquedos, né? brinquedos, Nada que todas seja as coisas. Isso mesmo. Sem muito permissão bem. não pode. É muito feio isso, muito pecado. Jesus não gosta. Jesus fica triste, né? É. Com essas atitudes, né? É. Então vamos nos despedir, né? Que Deus abençoe a vocês todos. E a semana que vem nós estaremos aqui de novo. Temos encontro marcado às 19h15. E temos uma nova história para vocês. E um novo amiguinho ou amiguinha que virá nos visitar, tá bom? Quem sabe seja você, né? Olha, para vocês, ó, um beijo carinhoso. Beijo. Uma boa semana, uma semana abençoadíssima para vocês, E tá? obrigada, Mica, por ter vindo. É mesmo, muito Muita obrigada. bênção. Tchau! Tchau. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, e Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Quero sempre o agradar. Ele é tudo para mim. Ele aponta a direção e me diz pra ser assim. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, e Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, e Ele cuida bem de mim. Né? Desejar uma semana abençoada, né, para todo mundo. Suada. Né?
É uma semana abençoada. É porque tá muito Não é suada. É abençoada. Uma semana suada para você também. Ai, melhor suor esteja com você todo santo dia. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz e acende o coração incomparável.
e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor.
Uma nova semana com novas oportunidades e uma programação feita especialmente para você. Planeje-se e participe de um dos nossos cultos presenciais, às 9h30 da manhã e às 19h30. Para cumprir com todos os protocolos de segurança, as vagas são limitadas. Então, é necessário que você entre em contato com a Secretaria da Igreja e garanta a sua entrada. Se você ainda não pode participar presencialmente, não se preocupe. Os nossos cultos online continuam a todo vapor. Às 19h15, com o Culto Kids, e às 19h30. Será uma honra estarmos conectados com você. Toda terça-feira temos a Terça do Avivamento. Venha e participe conosco. Casa de Paz é um projeto onde em cada lar pessoas se reúnem para conhecer, experimentar e viver um amor diferente e imensurável, de onde provém a verdadeira paz. Participe! Nós valorizamos relacionamentos saudáveis e amamos estar perto de pessoas que nos impulsionam a crescer. Células são um ambiente perfeito para isso. E se você quer fazer parte de uma, entre em contato conosco. Conexão Jovem, todos os sábados às 20 horas. Participe! Quilo do Amor é muito mais do que uma campanha. É a nossa demonstração prática de amor para com os mais necessitados. Mobilize a sua célula. Traga o seu dízimo e a sua oferta e continue entregando seu coração a Deus e sendo fiel. Neste momento, estaremos fazendo oração pelos enfermos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque agora nessa enfermidade com o seu poder de cura, no nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, com mais cura, mais poder e mais cura, no nome de Jesus. Enfermidade seja curada agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda dor, toda inflamação, vá embora agora. Espírito de enfermidade, espírito de aflição, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus e declaro agora a cura sobre a vida do seu filho e da sua filha, Pai. Senhor, eu abençoo a saúde do seu filho e da sua filha, da cabeça e da planta dos pés, no nome de Jesus. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 1. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Pois bem, a Bíblia diz assim: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Quando o avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do teu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-nos aqui. Traga-nos aqui fora para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não faça essa perversidade. Olha, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para vocês, para que vocês façam com elas o que bem entenderes. Mas não faça nada a esses homens, porque se acha debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que com eles. Então empurraram Ló com a violência e avançaram para arrombar a porta. Nisto, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló:
Você tem mais alguém na cidade? Genro, filhos, filhas, ou qualquer outro parente? Tire-nos daqui, porque estamos para destruir esse lugar, e as acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhe disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração nessa noite, o nome do Senhor possa ser exaltado. Eu tenho certeza que Deus falará com você nessa noite, tenho certeza. Quero falar com vocês sobre Ló. Ló, o sobrinho de Abraão, filho de Arã, que no finalzinho do capítulo 11, a Bíblia nos fala que o seu pai morre e ele é cuidado pelo pai Naor, pai de Abraão. Naor morre e Abraão passa a cuidar desse menino que era o seu sobrinho. Ló casa, não podia, Abraão casa, Abraão não podia ter filhos, e Ló passa a ser esse menino cuidado especial de Abraão. Onde Abraão vai, Ló o acompanha. Abraão passa todo o cuidado, passa até a sua profissão para esse seu sobrinho que ele amava tanto. Quando Deus fala no capítulo 12, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela, Deus fala para Abraão. Abraão, que tinha Ló como filho, ele leva Ló juntamente com ele. O tempo se passa, Ló, ele é abençoado, Abraão, ele é abençoado, e de uma forma sobrenatural, as riquezas deles aumentam. Abraão, então, queridos, começa a ter algumas dificuldades no relacionamento com o seu sobrinho. A Bíblia diz que os pastores de gado de Abraão e os pastores dos gado de Ló estavam tendo atritos. E Abraão, por amar o seu sobrinho, chama e diz para ele: você tem opção, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, ele olha para as campinas de Moabe e deseja aquelas campinas. E Abraão então segue para o outro lado. A bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Local para onde Abraão fosse, a bênção do Senhor estaria estabelecida na vida dele. E aqui começa a história de Ló. Ló, ele parte para as campinas. Ele não parou para pensar que ao lado daquelas campinas tinha uma cidade, ou melhor, 2 cidades, que era uma cidade próspera, uma cidade muito rica, mas era a cidade de Sodoma e era a cidade de Gomorra. O apóstolo Pedro, no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, ele fala que Ló era um homem justo, que se afligia pelos os procedimentos libertinos daqueles que não tinham princípios morais, que moravam em Sodoma. Queridos, Ló vivia num local onde ele nunca deveria ter vivido, na depravada cidade de Sodoma. Quando se fala em Sodoma, Sodoma é associado a tudo que é mal, a tudo que é violento, a tudo que é perverso, a tudo que é ímpio. Os pecados daquela cidade se tornaram tão vis, tão repulsivos, que o seu mau cheiro alcançou o trono de Deus.
E finalmente, a palavra de Deus nos diz que o pecado dessa cidade elevou-se até os céus, e agora o Senhor determina em destruir a cidade de Sodoma. Mas quando falamos em Sodoma, quando falamos na cidade de Gomorra, nós associamos automaticamente ao homossexualismo, nós associamos imediatamente a questões sexuais que essa cidade praticava. Mas Ezequiel capítulo 16, versículo 49, a Bíblia diz que os pecados de Sodoma e da sua irmã, que era Gomorra, era orgulho, era preguiça, era desprezo aos pobres e necessitados. Quanto mais eles tinham riqueza e alimentos, eles não olhavam para os necessitados. Então nós entendemos que a cidade de Gomorra tinha um problema social muito forte. O livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 14, fala que os profetas, as autoridades, ou melhor, que existia na cidade de Gomorra, cometiam adultérios, dizendo mentira, ajudavam os outros a fazer o mal, e assim ninguém parava de fazer o que era errado. Isso está em Jeremias capítulo 23, versículo 14. Então a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra possuía um profundo problema espiritual. Ló estava preso a Sodoma por um cordão invisível. Ele sabia o porquê estava ali, mas o versículo 8 do livro de 2 Pedro, do capítulo 2, diz que o justo Ló morava ali, mas ele estava sendo afligido todos os dias por causa da sua alma que era justa. Ló, querido, ele era um juiz na cidade de Gomorra, mas ele esqueceu qual era os seus princípios. E Ló, ele sendo um homem justo, ele estava deslocado. Ele começou a praticar algumas coisas que estava afetando a sua família, e ele não parou para pensar. Ló, assim como Saul, assim como Salomão e muitos outros homens da Bíblia, é um exemplo do que um bom começo não garante um bom final. Ló, meus amados, ele fez uma escolha decisiva e fatal sobre a sua vida. A sua essência na sua escolha foi totalmente voltada para os seus interesses e não procurando entender o que o seu tio tinha feito ao longo da jornada pela sua vida. E ele correu sério risco, o risco de perder valores morais, o risco de perder os favores divinos em prol da sua vida. Ló tinha algumas preocupações financeiras. Ele estava mais preocupado com o seu rebanho, com as suas posses, que ele esqueceu princípios da função dele ali, da função dele como juiz sobre a cidade de Sodoma. Ele preferiu ganhar dinheiro negociando com os cidadãos de Sodoma. Ele preferiu, queridos, viver uma vida absoluta, tranquila, ganhando as suas posses, ganhando os seus dinheiros, e esqueceu dos princípios morais da sua família. E agora ele tinha propriedades na cidade de Sodoma, e ele se torna um homem muito próspero, e por muito tempo, ele vinha dando mais valores aos bens materiais do que às riquezas espirituais. Parece que nós estamos vendo esse quadro nos dias atuais que nós estamos vivendo. Ló, meu irmão, ele deixou de ensinar princípios para a sua família. As duas filhas dele já estavam totalmente corrompidas com a cidade de Sodoma. Elas namoravam
homens injustos e impiedosos. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus resolve destruir a cidade de Sodoma, Deus fala com Abraão. E Abraão, queridos, ele intercede, ele ora pelo povo de Sodoma, não somente pelo seu sobrinho, mas ele ora também por todo o povo de Sodoma. E ele começa: Senhor, se porventura tiver 50 justos lá. E Deus fala para ele: se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir a cidade de Sodoma. Chega ao ponto de chegar a 10 justos. E ele fala: Senhor, mais uma vez, se tiver 10 justos naquela cidade. Deus fala: se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Na grande realidade, queridos, o justo que estava ali era apenas o homem chamado Ló. Era um homem chamado Ló. Apesar dele perder alguns princípios morais que quero apresentar para vocês aqui nesta noite, que ele poderia ter percebido isso antes de tudo isso ter acontecido, mas a sua vida estava voltada para os bens materiais. Esses dois anjos, texto que eu acabei de ler, chega na casa de Ló. Ló, ele recebe eles. Eles não queriam entrar na casa de Ló, eles queriam permanecer na praça. Mas Ló diz para eles: entra. Ele implora. E ele consegue levar esses dois anjos. Aqui é uma teofania que acontece. Ele consegue levar esses dois anjos para dentro da sua casa. Prepara um banquete. E quando a população fica sabendo que aqueles dois anjos estavam na casa, aqueles dois homens estavam na casa de Ló, eles chegam, cercam a casa de Ló e pedem para abusar sexualmente daqueles dois anjos. Ló, ele abre a sua porta e sai para fora. A Bíblia diz que ele fecha a porta e ele tenta aqui nesse momento barganhar, ele tenta trazer uma realidade, tentando convencer aqueles homens da cidade a não atacar a sua casa. Então eles empurram Ló, chama a atenção de Ló, diz que vai judiar também de Ló. E aqueles dois anjos então pegam Ló pela mão, puxa para dentro de casa, levanta a sua mão num ato, e toda aquela população fica cega. Fica cega. O que eu quero trazer a vocês aqui nessa noite: Ló era um homem moral, mas ele tolerava a opressão aos carentes e tolerava o homossexualismo ao seu redor. O pecado tomou conta daquela cidade. A violação homossexual é um dos mais hediondos crimes que você possa imaginar. Mas entendam, Ló, quando ele sai para fora, a Bíblia diz que ele fecha a porta. Só que, meus amados, Ló, ele estava pensando que fechar aquela porta, ele iria impedir aqueles homens de agir em prol daqueles anjos que estavam dentro da sua casa. Ele queria um pouco de tempo para tentar convencer aqueles homens a cada um voltar para a sua casa. É difícil pensar qual era a maior perversão que poderia acontecer naquele momento. Se era o desejo dos homens da cidade em abusar sexualmente daqueles dois anjos que estavam na casa de Ló, ou se era a oferta de Ló oferecendo as suas duas filhas para aqueles homens. Queridos, um ato desumano estava aqui acontecendo. Por que eu digo para vocês que é um ato desumano? Eu digo que é um ato desumano porque Ló, queridos, ele fechou a porta tarde demais. Ele deveria ter fechado essa porta quando ele chegou na cidade de Sodoma.
Ele deveria ter conduzido a sua família de uma outra forma. Agora a sua esposa já estava corrompida com a população de Sodoma. Agora os seus filhos, as suas filhas, ou melhor, já estavam convivendo com aquele povo de Sodoma. E o que fazer então? Ló não se apercebeu que os seus objetivos estava tirando a sua família da presença do Deus Altíssimo. É interessante você perceber que Ló, ele toma a decisão de ir morar naquelas campinas, porque ele sabia que ali era um lugar excelente para criar os seus gados. Mas ele não parou para perceber que aquela situação estava aproximando ele do pecado. Ele estava cada dia mais perto do pecado. Talvez Ló achou que jamais a cidade de Sodoma iria influenciar nas suas atitudes como pai, como sacerdote da sua casa. É assim que tem acontecido ao longo da nossa caminhada. Muitas pessoas cristãs e sérias fazem negócio ou pacto que os deixa bem perto, meu querido, da vulnerabilidade. Fica bem perto do pecado. E isso nós precisamos ficar atento. É numa venda, é numa negociação, é numa compra, em qualquer área, você precisa tomar cuidado. Lá ele poderia ter pensado que os seus princípios jamais seriam atingidos ele morando perto da cidade de Sodoma. Ele tinha bons princípios. Aliás, ele foi consolidado por Abraão, o pai da fé. A fé de Ló não foi abalada, mas a sua família sofreu por causa das suas atitudes. Meus queridos, a aproximação com homens maus e indignos, a nossa aproximação a essas pessoas deve ser para confrontá-los com o Evangelho e mostrar o amor de Deus. Mostrar o amor de Deus. Quantos irmãos não têm vivido situações delicadas, não têm vivido situações deprimentes, por haver se aliado a pessoas aversas aos princípios de Deus? Quantos casamentos, querido, não estão à ruína? Por quê? Porque Deus tem um propósito sobre a sua vida, mas você não entende isso e acaba indo procurar nas Sodomas da vida. Vão procurar maridos, esposas, em lugares que você sabe que jamais você encontrará. Ló, ele achou que a sua família não ia ser contaminada. Ló, ele achou que a sua esposa tinha a cabeça tranquila, que ela não ia se voltar para o momento que ela estava vivendo como primeira dama ali na cidade de Sodoma. Ló, queridos, ele não tinha nem o respeito dos seus genros. Não tinha nem o respeito dos seus genros. Meu irmão, não brinque com o pecado. Minha irmã, preste atenção nos detalhes da sua casa. Nos detalhes da sua casa. Um aparelho tão simples chamado celular pode destruir toda a sua casa. Uma conversa, uma foto pode destruir todo o seu relacionamento, todos os seus projetos, todos os seus sonhos. Talvez você ache que o momento que você está vivendo é um momento adequado, que a sua esposa, o seu marido, os seus filhos têm princípios, mas o diabo não tem princípios. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Quando Ló vai morar do lado de Sodoma, se preocupando em manter a sua família, se preocupando em sustentar a sua família,
se preocupando em dar o melhor para a sua família, as suas filhas estavam se contaminando com a cidade de Gomorra. A sua esposa estava contaminada com o povo de Gomorra. E quando Ló percebeu isso, já estava tarde, meu irmão. Ei, não entra nesse sono da indolência. Abra os seus olhos, entenda, Deus tem algo para a sua família, Deus tem algo para você. Não se contamine com estas ações. Não se contamine. Preste mais atenção nos detalhes da sua casa. Pessoas que brincam com Deus. Estou vendo um anjo ali. A família de Ló hospedou anjo. A mulher de Ló, ela coordenou a cozinha para fazer um manjar, para atender às necessidades daqueles anjos. No entanto, o seu coração estava corrompido. Ló fechou a porta tarde demais e fechou a porta errada. Fechou a porta errada. Preste atenção nos detalhes da sua casa. Preste atenção nos amigos da sua esposa, nos amigos do seu marido, nos amigos dos seus filhos, para depois você não chorar, não se lamentar pelas calamidades que vão acontecendo ao longo da sua jornada. Posso ouvir um amém aí? Palavra de alerta, meu irmão. Celular de marido, esposa, namorado, noivo, não tem que ter senha. Posso ouvir um amém? Amém. Se tem senha, você deixa o seu celular em qualquer lugar. A Bíblia diz que o anjo agora dentro da casa de Ló, depois do milagre já ter acontecido, todos ficarem cegos. A humanidade está cega, não consegue enxergar o que nós estamos enxergando. Agora, o justo Ló, dentro da sua própria casa, o anjo tem que apressá-lo. Coisa interessante isso. Houve uma intervenção divina, ação natural da graça de Deus. Sabe por que houve uma ação aqui? Porque pela manhã, mesmo com os anjos dormindo na casa de Ló, mesmo com os milagres acontecendo, dos anjos levantarem a mão e todos ficarem cegos, Ló estava hesitando em sair de casa. Estava ali naquela lentidão, sabe aquela coisa assim, né? Sabe quando você manda teu filho lavar louça, que ele vai assim com a vontade, que dá vontade de pegar assim, né? Fazer a louça chegar mais perto dele, mais rápido. Sabe quando você está com preguiça? A história aqui nos dá a entender que ao raiar do dia, olha bem o que a Bíblia diz, versículo 15: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló. Os anjos ficavam assim: Ló, vamos Ló, rápido, Ló, temos pressa, Ló. Imagine Ló, irmão, vamos colocar aqui, abrindo o cofre, pegando lá suas riquezas. A mulher de Ló arrumando a mala, põe uma joia, põe aqui uma coisa, põe outra. Será que eu não esqueci nada? Não avisei minha amiga. Ela estava ali, cuidando das suas coisas. E os anjos de Deus apressando Ló. Apressando Ló. Queridos, nós precisamos ter pressa. Ter pressa para as coisas espirituais. Ter pressa para o mover de Deus. Nós precisamos entender que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra.
Não é tempo para deixar para jejuar amanhã, não. É hoje. Não é tempo de fazer uma casa de paz. O ano que vem lá, quando começarmos de novo. Não, é hoje. Nós temos que ter pressa. Temos que ter pressa. Pressa para buscar a presença de Deus. Pressa para jejuar. Pressa, querido, para fazer com que as coisas aconteçam. Deus está falando. Mas tem gente que estão dormindo no sono da indolência. Parece que não estão se despertando para o momento que Deus está trazendo sobre a face da terra. Parece que esse coronavírus parece que não é um alerta. Tem gente que está brincando, está levando a Deus do mesmo jeito. Estão convivendo com o povo de Sodoma da mesma forma, indo para motéis, vivendo práticas ilícitas, não resolvem situações. Ainda brinca ainda, amigado é, casado é, deixa as coisas acontecer. Uma hora Deus entra com provisão. Não, eu vou continuar fumando a hora que Deus me tocar. Eu vou continuar bebendo a hora que Deus me tocar. Deus conhece meu coração. Deus conhece mesmo. É por isso que as coisas espirituais precisam ter pressa, porque o seu coração é enganoso. O seu coração vai acabar te destruindo, porque você não está percebendo o que Deus quer fazer. Você precisa levar a Deus mais a sério. Você precisa entender que este é o momento de Deus. Olha, nós como igreja não temos mais 20 anos sobre a face da terra. As profecias da palavra de Deus se cumpriram todas. Não existe mais profecia na Bíblia para se cumprir. E tem gente brincando: por que você não batizou ainda? Não senti. Por que você não tomou a decisão ainda? Deus ainda vai me tocar. O Espírito Santo está te tocando agora aí, ó, pela palavra. O Espírito Santo está te tocando pela palavra. Mas você está indolente, está como a família de Ló. Deus está falando, Deus está agindo, Deus está operando. Você já viu milagres, já viu o sobrenatural de Deus, mas está quieto, esperando o quê? Precisamos ter pressa. Precisamos ter pressa. Os pecadores, queridos, precisam ser apressados. Os anjos perguntam para Ló: Ló, você tem alguns parentes por aqui? Se tiver, vai lá, fala para eles que eu vou destruir, que Deus vai destruir essa terra. Ló, querido, versículo 14, Ló foi falar com seus genros, os quais iam se casar com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que Ló estava brincando. Ló perdeu a credibilidade com a sua família. Você perdeu a credibilidade com a sua família por causa das suas atitudes? Ninguém escutava mais Ló. O texto de Pedro fala que o coração do justo Ló ficava afligido. Sabe por que o coração de Ló ficava afligido? Porque ele perdeu a autoridade dentro da sua casa. Porque ele perdeu a autoridade sobre o povo não estava mais escutando Ló. Ló, ele conhecia Deus, mas as práticas estavam levando ele a agir de uma outra forma. Meus amados irmãos, nós precisamos sair dessa apatia, dessa inércia que estamos vivendo. Sabe por que a sua família não acredita em você? Por causa da sua inércia dentro de casa, por causa da sua ação dentro de casa, porque você vive um evangelho de mentira. Irmãos, evangelho de mentira.
Você fala do amor de Deus, mas dá mau testemunho. Você fala que Deus é bom, mas a sua prática não convém com aquilo que você fala. E por causa disso, queridos, as duas filhas de Ló embebedaram o pai, e saiu duas nações, porque as duas mantiveram relação com os pais depois que saíram da cidade de Sodoma. Eu tenho falado que aquilo que você semeia é o que você vai colher. Ló poderia ter criado a sua filha de uma forma diferente. Ló poderia ser mais enérgico dentro de casa, mostrar princípios estabelecidos, mas ele deixou as coisas correr. Ei, meu irmão, o sacerdote da sua casa é você. Você precisa usar da sua autoridade como homem de Deus dentro do seu lar, para que as coisas se ajustem, para que você não venha amanhã perder a sua esposa, perder os seus filhos, como aconteceu com o justo Ló. A Bíblia diz que a mulher de Ló, querido, por causa do seu coração, ela virou uma estátua de sal. Sabe por quê, queridos? Porque o coração dela estava preso na cidade de Gomorra. O coração dela estava preso na cidade de Sodoma. Tudo que ela tinha de valor estava nos bens materiais dela. E quando a palavra de Deus diz que ela olhou para trás, não é que ela virou o pescoço para ver, não, irmãos. Era o coração dela que estava contaminado. Ei, você conhece o coração do seu marido, você conhece o coração da sua esposa, você conhece o coração dos seus filhos. A escolha de Ló levou a essa situação. As escolhas de Ló levaram Ló, queridos, a perder a sua família. Nós devemos ter pressa. A nossa tarefa é apressar-nos diligentemente, porque o tempo de Deus está se esgotando sobre a face da terra. Nós devemos ser pacientes e ao mesmo tempo precisamos, querido, repetir os nossos apelos para aquelas pessoas que nós amamos. Tem muitos argumentos para apressá-los em relação ao mover de Deus. Ao mover de Deus. Os anjos disseram para Ló: fuja para os montes, fuja para as montanhas, porque senão você será morto. Essa era a palavra dos anjos. Fuja da bebida, fuja das drogas ilícitas e as lícitas, fuja dessas práticas. Deus tem pressa em abençoar você, o perigo é iminente, e se nós não tomarmos uma decisão hoje, nós também seremos destruídos. O que impede você, queridos, de se apressar diante de Deus? O que está lhe impedindo você de caminhar diante da presença de Deus? Quando você lê capítulo 12, 13, capítulo 19, você vai entender qual é o propósito de Deus na vida de Abraão e na vida de Ló. Abraão tinha tanto cuidado que ele ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado cativo com todos os seus bens. Abraão pega 300 soldados treinados por ele, vai lá e luta contra aqueles reis, 5 contra 4, e ele traz o seu sobrinho novamente. Ló poderia ter optado em sair da cidade de Sodoma, mas ele volta para o mesmo lugar, volta a morar em Sodoma. Quantas pessoas que você não já estendeu as mãos, ajudou, e quando você acha que ele vai caminhar, você solta, ele volta para o mesmo buraco, volta para a mesma situação. Essas pessoas precisam ter pressa,
porque Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar. Cuidado com as escolhas. Não pense você que você vai pegar um passo preto, pintar de amarelinho, colocar dentro de uma gaiola e fazer ele cantar que nem canarinho, que ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Meus queridos, vamos aprender com Ló. Deus tem pressa em salvar os nossos familiares. A Bíblia diz: Deus se lembrou de Abraão, e por causa de Abraão, Deus foi lá entrar com solução na vida de Ló. Há pessoas que clamam por você. Tome uma atitude nessa noite, no poder do nome do Senhor Jesus.